Fala moçada, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui em Niterói agora, acabei de vir do Rio. Tô indo aqui pro estúdio, o estúdio do Portal F3 aqui em Niterói, para poder gravar mais 2 aulas hoje. E resolvi parar aqui, esse caminho lindo, eu venho caminhando aqui pela praia de Charitas e São Francisco. E eu falei, porra, vou parar para fazer um periscope rápido pra galera, para trazer um tema que normalmente confunde a rapaziada em prova, não é? Vamos lá, eu me inspirei numa pergunta que foi enviada por um aluno hoje. PB, se eu tiver uma lei federal que está gerando uma lesão à Constituição, qual é a ação de controle abstrato que deve ser ajuizada, dirigindo-se ao Supremo, para que se declare essa violação à Constituição? E a pegadinha que ele caiu é porque no texto que ele estava lendo se dizia que existia uma lesão a preceito fundamental na Constituição, e essa lesão era provocada por uma lei federal. Uma lei federal colidindo com um preceito fundamental na Constituição. Qual das ações de controle seria a ação adequada para questionar se haveria ou não essa lesão ao preceito fundamental constitucional? Qual das ações que impulsiona o processo objetivo seria adequada para provocar no STF a instauração do controle abstrato de constitucionalidade? E eu disse a ele, depende. Ele foi de peito aberto, como a maioria está indo aí, de cara, se abraçando com a pegadinha. Já saiu dizendo a DPF. E o que eu disse a ele? Gostei, quem foi esse aqui? Grande Décio, acho que é Décio, é isso mesmo? Tá aqui, o sol tá ficando escuro para mim. Depende, meu irmão. Eu falei, me dá algumas informações sobre essa lei. Porque quando você ouve falar que existe uma lei lesando, ameaçando de lesão um preceito fundamental da Constituição, você pensa logo na DPF. Porque a DPF, uma das 4 ações de controle abstrato, né? ADI, ADO, ADC e ADPF. A ADPF, ela é cabível quando a gente tem um ato do poder público lesando ou ameaçando de lesar um preceito fundamental da Constituição. Todavia, a ADPF só é cabível se não for possível usar outro meio eficaz que leve ao controle abstrato. É o princípio da subsidiariedade, lembram? Só cabe a DPF quando não cabe ADI, ADO e ADC. Gostei, ele é faixa branquinha, né? Agiu como faixa branquinha, pior que nem ele, é um excelente aluno. Mas você vê que até a galera boa cai em pegadinha. Você não pode de peito aberto não, irmão. Porque só cabe a DPF quando não é possível resolver o feito, quando não é possível provocar o controle abstrato e impulsionar o processo objetivo com ADI, ADO e ADC. É o princípio da subsidiariedade. Lembram lá do artigo 4º da lei da DPF? Lá do artigo 4º da lei 9882 de 99? Bom, se é uma lei federal, eu já afasto a ADC, correto? Não cabe a ADC. A ADC seria para pedir a declaração de constitucionalidade, né? Não, sendo lei federal eu não afasto a ADC, foi mal, desculpa. Se fosse lei estadual eu afastaria a ADC. Por que eu afasto aqui a ADC? Porque está dizendo que ocorre uma lesão à Constituição. A gente afasta a ADC porque, na verdade, a gente tinha uma lei colidindo com a Constituição. E o que se queria era a declaração de incompatibilidade, de inconstitucionalidade, de que a lei federal estaria violando a Constituição. Então a gente já mata a ADC. Na ADC, o autor, ao propô-la, sempre veicula um pedido de declaração de constitucionalidade, não é? A ADC, cabível em face de lei federal, ato normativo com força de lei federal, quando a gente se depara com controvérsias judiciais em que o judiciário está em controvérsia, em conflito. Ora, alguns tribunais dizendo que a lei é constitucional, ora que é inconstitucional, e aí quem ajuiza a ADC, um dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição, ao ajuizarem a ADC, pedem a declaração de constitucionalidade. Eles não alegam que a lei está lesando a Constituição. Então você afastava a ADC. Aí você ficaria entre a ADIM, a ADO e a DPF. Ora, eu tenho uma lei federal que está violando o preceito fundamental da Constituição. Você não pode de cara eliminar a ADO não, que poderia ser uma ADO em face de uma lei mal feita, num caso de omissão parcial,
que estaria por mal feita, ainda não sendo suficiente para proporcionar a efetivação da norma constitucional de eficácia limitada. Então eu poderia estar falando de uma lei federal que veio normatizar uma norma constitucional de eficácia limitada, mas não normatizou. Então eu poderia ter sim uma lei feita, mas que não resolveu o problema, e aí eu teria a omissão parcial inconstitucional. Então eu poderia estar falando de uma lei federal que veio regulamentar um dispositivo da Constituição que precisa de regulamentação. Eu poderia estar falando de uma norma constitucional de eficácia limitada, de aplicabilidade diferida, dependente de normatização. E aí, meu irmão, eu poderia estar falando de uma lei federal mal feita. Então eu continuaria diante da inconstitucionalidade por omissão. Poderia ser um caso para a DO. Não sendo o caso de omissão inconstitucional, sendo o caso em que verdadeiramente essa lei federal está violando um dispositivo da Constituição, você tem que ter cuidado para não sair de peito aberto falando em ADPF. Por quê? Porque se couber a ADIM genérica, a ADI genérica, não cabe a ADPF. Então o que é que a gente tem que ficar esperto, irmão? Se essa lei federal é atacável por ADI, eu não posso atacá-la por ADPF, mesmo que ela esteja lesando um preceito fundamental constitucional. Então, quando uma lei federal ou uma lei estadual, ou uma lei do Distrito Federal em matéria estadual, colide com a Constituição, quando eu tenho uma lei federal, uma lei estadual, um ato normativo com força de lei federal ou estadual, lesando um preceito fundamental constitucional, eu só posso falar de ADPF se eu afastar o cabimento da ADIM. Então, por exemplo, se essa lei federal for uma lei anterior a 1988, eu poderia atacá-la por ADIM? Não, porque a ADIM não pode atacar fontes normativas anteriores ao parâmetro do controle de constitucionalidade. Ou seja, eu não posso na ADIM pedir que declare inconstitucional uma lei que foi feita antes da Constituição de 88. Se a lei foi feita quando a Constituição não existia, como é que ela violava uma Constituição que não existia? Então eu não posso na ADIM atacar uma lei federal anterior a 88. Nesse caso, se essa lei federal da questão desse meu aluno fosse uma lei anterior a 88, aí sim, por não ser atacável por ADI, seria atacável por ADPF. Perceberam? Então, caberia a ADPF porque essa lei, sendo anterior a 88, não seria atacável por ADI. Aí, com base no princípio da subsidiariedade, eliminando os outros meios eficazes, sobraria a ADPF. Mas olhe bem a pegadinha agora em alto nível. Essa lei poderia ser posterior a 88. Pô, treinei vocês à vera com isso aí nas aulas. Essa lei poderia ser posterior a 88. E ainda assim, não caber, atenção, a ADIM e ser a ADPF. Você vai dizer, como, PB? Eu posso estar falando de uma lei posterior a 88, que foi feita de forma válida, mas que se fez uma emenda constitucional mudando a Constituição após essa lei, e aí a Constituição emendada ganhou um novo texto, e a lei ficou incompatível com um novo texto, oriundo da reforma constitucional proporcionada pela emenda. Se eu tenho uma lei anterior ao dispositivo constitucional que foi mudado pela emenda, e essa lei agora fica incompatível com a Constituição nesse dispositivo mudado pela emenda, se a lei é anterior ao parâmetro de controle, não cabe a ADIM, aí seria a ADPF. Seria a ADPF por quê? Porque não caberia a ADIM. Então eu só posso trabalhar com a ADPF quando não cabe a ADIM. E se eu tiver uma lei federal, eu tenho que me perguntar, cabe ou não cabe a ADIM? Porque se couber a ADIM, não vai caber a ADPF. Então, você tem que ter muito cuidado, principalmente com as leis posteriores a 88. Porque uma lei posterior a 88, em regra, é atacável por ADIM, sendo federal, sendo estadual, atacável por ADIM. Mas se essa lei posterior a 88 é anterior à emenda constitucional e eu quero confrontar a lei com a emenda, não cabe a ADIM, porque a lei é anterior ao parâmetro do controle. Aí seria a ADPF. Então foi o que eu respondi a ele e compartilho com vocês aqui. Depende de quando é que essa lei foi feita e com o que ela está sendo confrontada. O simples fato de ser uma lei federal colidindo com um preceito fundamental da Constituição, não sai de peito aberto dizendo que é a ADPF não. Vai ser a ADPF se não couber a ADIM, a DO, a ADC. Perceberam? Aí sim cabe a ADPF, beleza? Então fica sempre esperto, essas 4 ações que impulsionam o processo objetivo, que
que se instaura quando o Supremo, provocado, exerce o controle abstrato concentrado lá no Supremo, não é o controle principal, e aí você tem um processo objetivo. Você sempre fica esperto, só cabe a DPF, se não couber a DI, a DO e a DC. Estamos juntos, meus amigos. Maravilha? Show de bola, né? Então, eu vou me despedir de vocês. Aqui tá um sol muito forte, aqui vocês estão vendo. Eu tô de mochila nas costas, calça jeans, indo pro estúdio gravar. Tô no caminho pro estúdio, parei aqui, um visual lindo desse, e falei, porra, vou trazer uma chamadinha pra galera. Pessoal, olha só, caiu o peito bobo, né, Flavinho? Tem que ficar esperto, mano. Assinei seu Vadimeco ontem, viu, Flavinho? Hoje ele já foi pelo correio, dei dedicatória no seu VAD 5 em 1 hoje. Ontem, e hoje ele foi pelo correio, tá certo? Hoje de noite, 22 horas, tem uma puta revisão aqui no Periscope sobre recursos, hein, galera? Se tiver alguém aí que, ó, tá precisando estudar recursos, revisar recursos no CPC, hoje de noite eu vou falar sobre a admissibilidade dos recursos, sobre procedimento, sobre petição, sobre pedidos, processo civil na veia hoje de noite. Uma super revisão sobre recursos, é a parte 2, a 1 foi ontem. Quem não assistiu a 1, entra aqui no meu Periscope e assiste, porque aí você assiste hoje a 2 de noite, vai ficar uma maravilha, tá certo? E se tiver alguém que está me assistindo agora ao vivo ou na reprise desse vídeo e que ainda não me seguiu no Instagram, meu Instagram é @PedroBarreto Portal F3. Anota aí, @PedroBarreto Portal F3. O Barreto com 2R e com 2T. São 60 mil pessoas lá estudando comigo no Instagram, @PedroBarreto Portal F3. E quem quiser aprofundar o direito constitucional, tem o Instagram, @EuAmoConstitucional. @EuAmoConstitucional. 2 contas muito legais para vocês seguirem no Instagram, beleza? @EuAmoConstitucional, @PedroBarreto Portal F3. Hoje de noite aqui, 10 horas da noite, uma revisão de recursos, processo civil na veia, vocês vão adorar. Tamo junto? E quem usar o Facebook, se puder, curta a minha página lá, a minha fanpage, Pedro Barreto, com 2R e com 2T. Pedro Barreto no Facebook. Valeu? Eu vou lá que eu tenho 2 aulas para gravar agora até de noite. E aí de noite tem a revisão de recursos com você. Um beijo, fiquem na paz de Deus, até a próxima.